Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã, você que acompanha a quinta-feira, dia especial de adoração aqui na Canção Nova. Nós somos uma comunidade de amor e adoração. E a quinta-feira é o ápice especial deste dia, onde todo o nosso ser é voltado para a adoração a Jesus Eucarístico, centro e vida da igreja. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está aqui conosco no Santuário do Pai das Misericórdias, aproveitando para dizer que onde você estiver, da região ou de longe, você pode vir participar das atividades aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, que graças a Deus está de porta aberta e o Pai de braços abertos para receber você. Queria que você pegasse comigo o Salmo 120. Tem tradução que é o Salmo 121. Salmo 120 ou 121. Eu estou usando a tradução da Ave Maria, o 120. Tem outras traduções que é o 121. E o Salmo diz assim para nós: para os montes levanto os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia, o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. A inspiração que o Senhor trouxe no coração de nossa irmã, a Clênia, responsável por esse dia de adoração, é justamente o versículo 8, onde o Senhor diz: o Senhor vai proteger, o Senhor guarda a tua saída e a tua entrada, agora e para sempre. E trouxe essa inspiração para que nós, neste dia, voltemos o nosso coração para orar pelos nossos filhos e filhas. Filhos e filhas biológicos, filhos e filhas espirituais, para os filhos e filhas, nesse tempo tão difícil, onde nós estamos caminhando e vendo as gerações se afastando de nosso Senhor. Então, a luta pela evangelização, a luta para evangelizar os batizados, é insistente e persistente. O Padre Jonas, o nosso pai fundador, trouxe essa inspiração de alavancarmos com todas as nossas forças para evangelizar os batizados dispersos. E, com a quantidade de anos que tem a nossa comunidade, nós nos esforçamos nesta missão, nesta força, nesta atitude, neste empenho, porque à medida em que nós estamos avançando com o tempo cronológico, com o tempo aqui, a gente passa de uma geração a outra. Eu já tenho mais de meio século, porque eu tenho 56 anos. E a gente tem percebido que o número de batizados que ainda está longe do Senhor é imenso. E por isso a gente não pode perder tempo. E a gente vê esta realidade dentro das nossas casas. Mas a gente não pode temer, nem esmurecer,
nem desanimar diante desta realidade. É uma realidade? É. Mas eu não posso tomar nem fazer o papel de Deus diante dessa realidade. O meu papel é acreditar que tudo pode ser mudado pela oração. O meu papel é orar, o meu papel é interceder, o meu papel é entrar na brecha que foi aberta e interceder para que o Senhor realize o milagre na conversão do coração dos meus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa tomar posse deste versículo, que o Senhor guarda os passos, o meu, o teu, o dos nossos filhos, agora e para todo sempre. Este salmo faz parte de um conjunto de salmos de romaria. Aqui no Brasil a gente chama romaria, peregrinação. Então esse salmo é um dos salmos que faz parte desse conjunto de salmos de romaria, de peregrinação, que os israelitas cantavam em suas jornadas à Cidade Santa, a Jerusalém, para ir durante o período das festas do Senhor. E rezando com este salmo, aqui nós assumimos a realidade de que também nós somos peregrinos. Nós estamos nesta romaria, nós estamos nessa romagem, nesta peregrinação, a caminho de um rumo absoluto que é Deus. Nós estamos também nessa peregrinação. A igreja, ela é peregrina. E nesse sentido, a catequese do Papa Francisco, no dia 11 de novembro de 2014, que ele falava exatamente sobre a igreja peregrina, ele fala assim: a igreja não é uma realidade estática, imóvel, finalizada em si mesma, mas vive na história, caminhando continuamente rumo à meta última, que é o reino dos céus. Então, nós estamos aqui nesta passagem, nós estamos aqui nesta peregrinação rumo ao céu. Lá é o nosso lugar. Nós estamos de passagem. Só que nessa passagem, neste caminho, nós precisamos passar bem, caminhar bem. E essa passagem são cheias de características, de situações que todos nós estamos envolvidos nela. Destaquei algumas aqui. A primeira característica neste caminho rumo ao céu é o sofrimento. Palavra que nos assusta, mas que nós não podemos ter medo dela. Primeiro porque Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Opa! Neste caminho, rumo ao céu, que eu preciso trilhar os passos de nosso Senhor, Ele me convida a segui-lo, mas segui-lo com uma cruz. Mas segui-lo carregando uma cruz. Mas segui-lo com os mesmos passos que Ele trilhou. O Senhor, Ele abriu a porta do céu para mim e para você. Essa porta está aberta. E o caminho que o Senhor trilhou para abrir essa porta para nós foi levando uma cruz. Então, tome cada
cada dia a sua cruz e siga-me. Pela paixão de nosso Senhor, pela sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido para o sofrimento. Ele deu um novo sentido para o sofrimento. E olha, o sofrimento, ele pode levar a pessoa à angústia, fechar-se em si mesma, leva ao desespero e muitas vezes revoltar-se contra Deus por causa da situação do sofrimento. Somente que o nosso sofrimento, aquilo que nós passamos e padecemos aqui nesta terra, enquanto estamos nesta peregrinação rumo ao absoluto que é Deus, enquanto nós estamos nesse caminho, o nosso sofrimento precisa estar configurado com o sofrimento de Cristo. O nosso sofrimento precisa estar unido à paixão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O que tem acontecido é que nós esvaziamos a situação do sofrimento que todos nós passamos, com proporções grandes ou pequenas. Não estamos livres do sofrimento, nem ficaremos isentos deles. Infelizmente, não seremos isentos do sofrimento nesta terra. Até aqueles que não creem em Deus passa e passará por situações de sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento faz parte da natureza humana, faz parte da nossa vida. Então, até aqueles que não creem em Deus, passa ou passará por situações de sofrimento. Somente que, para quem crê em nosso Senhor, para quem sabe de que a sua paixão, a sua morte na cruz trouxe a salvação e o alívio desse sofrimento, nós precisamos ter a coragem de nos unir com o Senhor no seu sofrimento, com o nosso sofrimento. O que é que tu tens passado ou o que tu tens vivido? A tua experiência de sofrimento hoje, aqui e agora. Une agora o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo Redentor. O nosso sofrimento precisa configurar e se unir ao sofrimento de Cristo, que não foi um sofrimento em vão, foi um sofrimento redentor, um sofrimento que nos salvou, que nos resgatou da morte eterna e do pecado. Por isso que quando nós assumimos essa realidade, o nosso sofrimento pode nos tornar pessoas mais maduras, maduras na fé, madura nas suas capacidades humanas. O nosso sofrimento pode nos ajudar a discernir melhor a nossa vida, para não ficar preso naquilo que não é essencial, mas centrar a nossa vida naquilo que de fato é essencial, naquilo que de fato é importante para nós. E também o sofrimento traz uma provocação. Sabe qual é a provocação? De buscarmos a Deus ou correr retornando para Ele. Muitos e muitas filhas e filhos de Deus, por causa do sofrimento, por causa da dor, têm feito este caminho de retorno para nosso Senhor. Este caminho de retorno para o Senhor. Voltou ao caminho, se perdeu no caminho, mas voltou. Pegou a reta,
Às vezes a gente vê até o ditado falando, nossa, quem não volta pelo amor, volta pela dor. Só que Jesus, o coração de Jesus, esse coração é doído e sofrido de amor. É de amor, é inflamado de amor pela humanidade. Eu amo o ícone do coração de Jesus justamente porque tem aquela chama de fogo saindo aqui do coração, embora o coração está aberto por aquela lança e cercado por uma coroa de espinhos, mas é um coração inflamado de amor pela humanidade. Ainda que a humanidade o despreze, é um coração apaixonado de amor pela humanidade. Deus nunca vai deixar de nos amar. Deus é poderoso, pode tudo. Somente uma coisa Deus não pode fazer: deixar de te amar. Deixar de te amar, deixar de me amar. Somente isso Deus não pode fazer. Deixar de nos amar. Então, o sofrimento traz essa provocação. É uma santa provocação, meu irmão e minha irmã. Se você estar agora ouvindo esta partilha, rezando conosco nesse dia especial de adoração, preste bem atenção. E se você está no sofrimento, se eu pedir aos irmãos que estão aqui, quem é que está sofrendo aí, levanta o braço. A gente levanta o braço, uma perna, só não levanta as duas pernas, porque se levar não vai cair. Não é verdade? Não é verdade? Todos nós estamos passando. E que este sofrimento seja essa provocação santa para nos trazer de volta para o Senhor. Essa provocação que faz voltarmos para a rota certa e pegar o caminho correto para o Senhor. Porque nós podemos e corremos todos os riscos nesta nossa peregrinação rumo ao absoluto de pegar atalhos fatais. Pegar atalhos que possa nos prejudicar a ponto de não termos mais retorno. Precisamos ter muito cuidado e estar em alerta diante desta nossa caminhada rumo ao céu. O segundo ponto que eu anotei aqui, depois do sofrimento, é o esforço que nós precisamos fazer. Quem está no caminho ou fazendo uma caminhada precisa se esforçar, não é verdade? Exige um esforço físico, a disposição. Quando nós estamos fazendo a caminhada, para a caminhada surtir efeito, nós precisamos trabalhar a nossa respiração, nós precisamos trabalhar a nossa postura no caminhar, nós precisamos trabalhar o movimento do calcanhar e do joelho na caminhada. Nós precisamos trabalhar até o movimento do braço. Se você caminha de qualquer jeito, com seu corpo relaxado, essa caminhada não vai surtir efeito, não. Não vai. Procura saber aí de qualquer educador físico que ele vai te dar toda a orientação de uma boa preparação para você fazer uma caminhada para surtir efeito na tua vida. Então, na caminhada espiritual também é da mesma forma. Exige esforço. São Paulo, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim para nós: vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe a Deus. Agradar a Deus. Por quê? Porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que merece
conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava neste corpo, neste mundo, neste caminho, nessa estrada, nesta peregrinação, nesta jornada rumo ao tribunal de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos esforçar. E o salmo aqui começa com um esforço. Para os montes levanto os meus olhos. Eu preciso me esforçar, levantar os olhos para buscar o Senhor já aqui. E isso exige esforço, isso exige uma tomada de consciência de que neste caminho eu preciso de ajuda. E que a ajuda neste caminho, ela vem do Senhor. É por isso que eu levanto os meus olhos para dizer que eu não vou procurar as respostas da minha ajuda nos homens. As minhas respostas ou a resposta da ajuda que eu preciso nesse caminho vem do alto, vem do Senhor. O caminho ele se torna seguro quando nós vamos trilhando este caminho e vamos observando a nossa transformação. A transformação que o caminho faz em nós. Quando nós fazemos a caminhada, a gente começa a sentir a transformação no nosso corpo. Vamos perdendo peso, vamos ganhando resistência, vamos respirando melhor. Inclusive, a caminhada é um santo remédio para esse tempo pandêmico, para fortalecer os pulmões, a respiração, os batimentos cardíacos. Nós vamos percebendo as mudanças físicas e a mudança também no emocional, porque a caminhada nos ajuda, não é? Relaxa, ajuda a gente a dormir melhor. As preocupações vão assentando dentro da nossa vida, tudo vai melhorando na nossa vida. Na caminhada espiritual é a mesma coisa. Nós vamos percebendo a transformação que o Senhor vai fazendo em nós. E isso se chama conversão. É um caminho que nós voltamos para Deus com a conversão, com essa transformação que ela é diária, ela é contínua, e nós seguimos em frente com o Senhor, caminhando com Ele, sendo alimentados pela sua misericórdia. De que jeito? À medida que nós confessamos as nossas faltas. Nós estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias, e se você observar o ícone que nós temos aqui no santuário do Pai das Misericórdias, é justamente para ilustrar essa realidade de todos nós, de um filho que abandonou a Deus, mas quando caiu em si e que foi tomado de arrependimento, tomou o rumo da estrada de volta para vir buscar o Senhor, que é o caminho certo. Inclusive, se você observar no nosso santuário, essa estrada aqui, né, esse caminho do santuário é negro, é preto. Quando o santuário foi inaugurado, eu trouxe o meu neto aqui, e ele falou: nossa, vovó, olha, o caminho é preto. E aquele filho ali está com os pés sujos. Preto desse caminho, não é? Eu falei: é isso mesmo, meu filho. Está sujo, preto, neste caminho. Por quê? Porque este caminho que nós trilhamos longe de nosso Senhor é escuro, empretece, suja de fato os nossos pés do barro do pecado.
suja os nossos pés e lameia os nossos pés do barro do pecado, a sujeira do pecado. Olha o que aconteceu com o filho quando ficou distante de Deus, se lameou no pecado a ponto de comer a comida dos porcos. E porco come resto, né, gente? Mas quando ele cai em si, quando ele se arrepende, ele toma a direção de um caminho de volta. Por isso que aqui no ícone a gente vê, né, que o caminho ele vai clareando, ele vai mudando de tom, ele vai perpassando, olha, até ficar azul no céu. Olha que coisa mais linda, que expressão, que significado tão perfeito da trajetória da nossa vida nessa peregrinação, que somos filhos e filhas de Deus, rebeldes. Às vezes a gente pensa que é só o nosso filho ou a nossa filha que está afastado de Deus, que é o rebelde. Mas nós, pais, também trazemos as nossas rebeldias. E que estamos nesse processo de volta, de conversão, de busca do Senhor. E é neste caminho que precisamos trilhar com humildade, que contamos com a graça de nosso Senhor através da oração, que vai mudando o nosso coração e o coração daqueles que a gente ama, que nós queremos também nesse caminho azul rumo ao céu. É dessa forma que nós trilhamos esse caminho. E o outro ponto também neste caminho, nessa jornada, nessa peregrinação rumo ao céu, é a vigilância. Nós estamos no tempo da vigilância, de vigiar. Ou seja, nós estamos no tempo de redobrar a vigilância. Quando uma casa é assaltada, ou um imóvel, um banco, a primeira atitude que fazem é o quê? Redobrar a vigilância. Não é assim? No nosso caminho, nessa jornada rumo ao céu, nós estamos no tempo, aqui e agora, de redobrar a nossa vigilância. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por quê? Porque todas as tentações e provações e tribulações nos atacam neste caminho. Todas. É por isso que o salmista aqui, porque o caminho era deserto, e no deserto tem perigo, no deserto tem ataques, no deserto tem um sol escaldante que fere a pele durante o dia, e tem um frio muito intenso durante a noite. É por isso que o salmista vai dizer: ele não permitirá que os meus pés escorreguem ou vacilem no caminho, porque no caminho, no deserto, tem cobra, cascavel venenosa, que uma picada só mata e deixa você morto no caminho. Mas ele assegura que não, o Senhor não dormirá. Por quê? Porque ele está me guardando. Não, ele não vai dormir, ele é um guarda. Guarda não dorme, porque se ele cochilar na guarita, ele pode ser pego de surpresa e aí já foi. Os vigilantes, eles não cochilam. Os vigilantes são treinados a aguçar a sua percepção auditiva, não é verdade? Auditiva, a sua percepção visual, para vigiar, para ouvir qualquer barulho estranho durante a noite, para avistar de longe qualquer movimento estranho. Então ele tem essa certeza de que o Senhor o guarda, de que o Senhor é abrigo, de que o Senhor está do lado. A certeza é tanta que o sol não vai fazer mal durante
o dia, nem a noite. Naquele frio do deserto, o Senhor guarda de todo o mal. Além de guardar-nos de todo o mal, o Senhor vela a nossa alma, guarda a nossa alma. Só que eu tenho que dar uma resposta diante dessa seguridade certa do Senhor para a minha vida. Quem vigia procura obedecer com fidelidade às ordens do Senhor. Olha só, para nós, todos nós somos vigias do Senhor. Começamos vigiando a nós mesmos. Mas quem vigia obedece às ordens do Senhor, que nós resumimos aqui nos 10 mandamentos que aprendemos na catequese, que muitas vezes a gente esquece. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas na minha vida, ou eu ainda amo a Deus agarrada e atrelada com aquilo que é posse, com aquilo que eu tenho, que eu não desgrudo, que eu não deixo, e que eu morro até por aquilo que é perene, não é tão essencial, mas só faz parte da minha vida ali. Em que lugar Deus está ocupando? Deus só precisa ocupar um lugar. Ele não quer todos os lugares. Deus só precisa ocupar um lugar, que é o primeiro da nossa vida. É o primeiro. O restante vem em acréscimo, vem em bênção sobre a nossa vida. Eu estou honrando o nome santo do Senhor? Ou eu estou blasfemando com o seu nome? Até quando eu entro em uma discussão, em uma briga, falando coisas e palavras feias e o nome de Deus está naquele jogo ali. Ou eu estou usando o nome de Deus para amaldiçoar. Vigiemos. Tomemos cuidado, porque às vezes pai e mãe usam o nome de Deus para amaldiçoar os filhos. Até esposo e esposas usam o nome de Deus para amaldiçoar o esposo. Tomara Deus que te aconteça isso, se você falou isso. Em nome de Jesus, peça a graça ao Espírito Santo do arrependimento para retirar esta palavra de fracasso e maldita da vida das pessoas que você usou o nome de Deus em falso para lançar uma palavra negativa na vida da pessoa. Então eu preciso olhar, eu estou guardando o domingo, que é dia do Senhor? Eu estou guardando os dias santos? Ou eu estou levando o domingo como um dia qualquer? Domingo é dia do Senhor, não é um dia qualquer. Quantas e quantas vezes nós fizemos motivações, quando a quarentena estava bem acirrada e ainda está, né? Mas muitos lugares que a igreja não abria no domingo para o povo ir adorar a Deus na Santa Missa. Quantas e quantas vezes a gente fez motivação? Olha, não vá participar da Santa Missa dominical de qualquer jeito, mesmo estando na sua casa. Levanta, toma um banho, se arruma, senta no sofá e participa e reza como se você estivesse dentro do templo. Afinal de contas, né, a vida toda nós ouvimos falar da igreja doméstica, que é o nosso lar, que é a nossa casa. Olha como a igreja é toda em ordem, toda organizada, toda bonita. Então, se a nossa casa é uma igreja, e ela é, a Santíssima Trindade habita no nosso lar, ela precisa também ter a mesma ordem, ela precisa também ter a mesma organização, ela precisa também ter a mesma beleza, com simplicidade e tudo. Aqui a gente não está falando de nada ostentado não, mas pôr em ordem
A casa interior, o coração, a alma, é a casa exterior, o ambiente onde a gente mora. Então eu estou guardando o domingo, porque domingo católico, presta atenção, não é um dia qualquer para nós. Domingo é dia de adoração ao nosso Senhor, é dia santo. É o primeiro dia da semana, o dia que nosso Senhor ressuscitou. Todo domingo é Páscoa para o católico. E não pode ser um dia desperdiçado, é um dia de adoração a Deus. Então eu preciso guardar. Está vendo como é que a gente esquece? A gente esquece. Honrar pai e mãe, não matar. Olha como é que o mundo está. Leis que são levantadas para matar. Mas para nós, católicos, a lei que prevalece é a de nosso Senhor. No 5º mandamento que diz, não matar. É simples. Por que a gente tem que complicar? É simples. Não pecar contra a castidade. Meu Deus, olha como está a nossa geração. E precisamos abrir os nossos olhos, viu? Porque não pecar contra a castidade começa no nosso jeito de se vestir, se comportar, conviver com homens e mulheres sadiamente. Prestem atenção, vigilância, não roubar. Meu Deus, olha como é que está esse mundo. Olha como é que está o mundo, olha como é que está o nosso país, o Brasil, no sentido de roubar. É mandamento não roubar, não interessa, pode ser um alfinete, a barra de ouro e o alfinete, pego e escondido é a mesma coisa, tem o mesmo valor diante de Deus. Não roubar. Não levantar falso testemunho. Gente, nós estamos em meio a uma avalanche de falsos testemunhos e mentiras. Vigiemos para não cairmos nessa esparrela. Por causa disso, tem família se matando, amigos virando inimigos. Por causa de conceitos e pensamentos divergentes. Um ataca o outro, levanta um falso daqui, levanta um falso. Está na moda. Gente, fake news é igual a mentira. É sinônimo. Não cabe para nós, porque está no mandamento do Senhor nos ensinando a cair fora desta situação. Não desejar nem a mulher, nem o homem do próximo, nem da próxima, não é verdade? Nós estamos em um tempo que está prevalecendo o adultério, a infidelidade, através da música, da arte, de todas as coisas e situações, tudo envolvendo o adultério. É um pecado mortal grave. Quem morre nesta situação não alcança o reino dos céus. Se morrer nessa condição, não adianta depois a gente dizer, olha, que era tão bom, está no céu. Eu sinto muito. Catecismo da Igreja Católica, pega lá e lê, reza, medita, que está tudo escrito bonitinho. Graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar todo o catecismo da Igreja Católica, quando ainda era do Concílio de Cristandade, lá na Diocese de Jequié, antes de entrar na comunidade Canção Nova. A escola do Concílio de Cristandade em Jequié, extremamente organizada. Quando o novo catecismo foi lançado, estudamos todo o catecismo.
E o catecismo da Igreja Católica precisa ser observado por nós, assim como nós observamos a palavra de Deus. Na verdade, o catecismo vem desenhar para o nosso entendimento aquilo que está na palavra de Deus. Vem desenhar para o nosso entendimento a doutrina da igreja, a tradição dos apóstolos, que não se perdeu, nem está perdida, nem se perderá. É princípio eterno para nós, então vigiemos. Não cobiçar as coisas alheias, é o último dos 10 mandamentos, né? Como está o nosso país na situação política onde a gente mais vê envolvido a cobiça alheia. Então vigiemos, porque nós precisamos ser vigias, porque se a gente não vigiar, vamos estar fazendo as mesmas coisas, descumprindo a lei de nosso Senhor. E quem vigia procura obedecer com fidelidade às ordens de nosso Senhor. O que é que acontece com aquele que não vigia? Quem não vigia anda como se nunca fosse prestar contas de nada, nem a ninguém, nem a Deus. Só que na realidade não é assim. Nós prestaremos contas a Deus. Olha que diz o apóstolo São Paulo, vou repetir aqui: vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe, porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava neste corpo, enquanto estava neste mundo, enquanto estamos aqui neste mundo, neste caminho. Se nós não vigiarmos, nós podemos cair na tentação e na hora da prestação de conta, que conta nós daremos ao Senhor? No caminho, a nossa vida precisa ser conduzida com prudência. Por isso que a vigilância nos ajuda. Nos ajuda nesse caminho, conduzir a nossa vida com prudência. Enfrentando as mentalidades deste mundo que o tempo todo contamina, que o tempo todo está, sim, feito flechas agudas a nos atingir. Só que a vigilância nos dá força para arrancar esses dardos, dessas mentalidades mundanas que nos afasta do Senhor no caminho. Atenção! E o outro ponto neste caminho é a esperança. Olha que palavra bonita para nós. A esperança. Este caminho que nós trilhamos nessa jornada, a caminho do Senhor, a caminho do céu, é um caminho cheio de esperança. A esperança é uma virtude teologal. A esperança é essa virtude que Deus infundiu dentro da nossa alma no dia em que nós recebemos o santo batismo. Então essa esperança está em você, está em mim. A esperança, tem aquele ditado que fala, é a última que morre. Não, não tem como matar a esperança não, porque a esperança é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é a vida do Senhor em nós. Então essa virtude teologal da esperança, ela nos faz desejar como a nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Esse é o conceito que o catecismo da Igreja Católica nos ensina. Olha que coisa maravilhosa. A virtude da esperança nos faz desejar como a nossa felicidade, veja, desejar como a nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Aí é que nós precisamos ter a atenção,
por quê? É desejar que a nossa felicidade seja o reino dos céus e a vida eterna. Então, isso significa que eu preciso correr atrás desta felicidade. E não daquela felicidade rasa, terrena, às vezes não essencial, que a gente se mata correndo atrás e não dá em nada. Eu não estou dizendo com isso que nós não iremos procurar, nem nos esmerar, nem nos esforçar em buscar coisas que são necessárias, não é? Dentro da normalidade para a nossa vida aqui. Não, não é isso. Mas nós precisamos centrar na importância de que a maior felicidade para nós, já aqui nessa terra, é desejar o reino de Deus e a vida eterna. Não nos apoiarmos em nossa força. Não é na nossa força que a gente se apoia. A virtude da esperança nos ensina a buscar, a entender que o nosso socorro vem da graça de Deus e da força do seu Espírito Santo. A virtude da esperança nos fortalece contra o desânimo. A virtude da esperança é um alento no esmorecimento. É por isso que o Salmo é tão firme quando diz: o Senhor vela quando estou dormindo e quando eu estou acordada. O Senhor guarda os meus passos quando eu entro e quando eu saio para sempre. Ou seja, o Senhor está guardando os meus passos a vida inteirinha, desde quando eu saí do ventre da minha mãe até a minha entrada, assim espero, no céu. E você também. O Senhor está velando, o Senhor está guardando. E a virtude da esperança faz acender em mim esse desejo, faz acender em mim ter esta confiança de que estou seguindo passos certos, firmes, em direção ao Senhor. O outro ponto que eu anotei aqui foi a firmeza. Você precisa ser firme no caminho. Por isso que na nossa caminhada aqui, para nos ajudar, a gente coloca aquele tênis, porque tem os tênis, né, apropriados para a caminhada, para não lesionar seus pés, seus joelhos, sua coluna. São feitos, né, na anatomia correta para colaborar. Não é isso? Na caminhada espiritual também. Nós precisamos estar com os pés firmes no Senhor. Nós precisamos buscar ter firmeza. E essa firmeza é o quê? É ter a certeza de que o Senhor é a nossa esperança. O Salmo 117, versículo 7. Não temerá, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que neste caminho, como eu e você estamos, caindo e levantando, porque Jesus caiu carregando a cruz. A gente cai também. Cai, quebra a cara, levanta, cai de novo. Levanta, cai de novo. É caindo e levantando, mas firme no caminho. Caindo e levantando, mas firme no caminho. O sofrimento está doendo. Eu quero dizer para você nesta hora, que está dizendo assim: não aguento mais. É fácil falar, Antonieta? Não é fácil não, só Deus sabe. Não é fácil. Não é fácil. Do mesmo, gente, eu também tenho noites que eu não consigo dormir. Sabe aquela noite que você vira para o lado, que você reza 1000 Ave-Marias, aí você vira para o outro e reza 1000 misericórdias e parece que o dia não vai amanhecer? Então, eu, tu, nós, vós, ele, todos nós estamos nesse caminho.
Mas eu preciso colocar no meu entendimento que eu não vou temer, porque o meu coração está firme e confiante no Senhor. Todos os dias eu falo isso para nosso Senhor: não me deixe esmorecer. Não me deixe esmorecer, não me deixe desanimar. Todos os dias é a minha oração também. Não pense que é fácil. Meu irmão, não pense que porque nós estamos em uma comunidade é fácil. Não é. Nós sofremos, nós temos cruzes, nós temos tentações, nós temos provações, nós temos e passamos por todas as situações que você também tem e passa. Quando a gente está aqui fazendo esta animação para você, é para dizer para você: olha, eu também estou nesse mesmo caminho, eu também estou trilhando essa mesma via como você está, mas eu estou na via caminhando e dizendo: o Senhor é meu guarda. Para o monte eu levanto os meus olhos, de onde me virá o socorro? Isso não é uma pergunta, eu estou afirmando: o meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés esmoreçam, não dormirá aquele que te guarda, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é meu guarda, o Senhor é meu refúgio, o Senhor está ao meu lado. De dia o sol não me fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor me guardará de todo mal. Ele vela a minha alma. O Senhor guarda os meus passos agora e para sempre. Se você não repetir com propriedade e tomar essa verdade como sua, nós vamos dizer que nada disso acontece, que isso aqui é uma utopia. E não é, meu irmão, minha irmã, é real. Se não fosse, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Não tem hora que você mesmo pensa assim: meu Deus, como é que eu estou aguentando? Não é? Porque tem hora que você pensa que você vai morrer, ou então que vai amanhecer o dia e você não vai estar mais respirando nessa terra, de tanta dor que é a alma no sofrimento. E aí quando você respira, você fala: como é que eu estou aguentando? Essa semana passei por uma situação que eu pensei e falei assim: meu Deus, como é que eu estou aguentando? Aí eu me lembrei: nossa, eu estou aguentando porque eu tenho rezado: Senhor, não me deixe desanimar. E como é que eu vou continuar firme, buscando intimidade com o Senhor na oração? Quem não busca o Senhor na intimidade da oração não aguenta. É por isso que o Padre Jonas a vida toda nos ensinou: quem não adorar não vai aguentar. Escreve essa frase e coloca no teu guarda-roupa, no espelho: eu preciso adorar para aguentar. Meu irmão, minha irmã, como é que a gente aguenta intimidade com Deus na vida de oração? Vivência dos sacramentos. O sacramento da Eucaristia é o alimento certo para aguentar essa jornada até o céu. Ou você se alimenta dele, ou você vai ficar desnutrido e não vai chegar até lá. Então, vivência dos sacramentos. Pedir ao Espírito Santo o dom da fortaleza. O dom da fortaleza é essa virtude. É uma virtude e é um dom. É essa virtude que nos dá a segurança nas dificuldades, nos dá firmeza, nos dá constância para nós procurarmos ficar firmes diante da tentação, superar os obstáculos, vencer os medos, inclusive o medo da morte. Nós cremos na ressurreição. Quem crê na ressurreição não olha a morte como um fim. A morte é um começo. Então o dom da fortaleza vai afastar de nós o medo da morte. Suportar as provações e a perseguição, porque o próprio Jesus,
Em João, capítulo 16, versículo 32, nos ensina: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então, aquele que venceu o mundo, ele vence e vencerá. Ele tem um nome, o nome dele é Jesus, e ele está conosco dia e noite, e é ele que alcança do coração do Pai a graça para resistirmos, a graça para persistirmos, porque se nós chegamos até aqui, meu irmão, minha irmã, nós não perderemos o céu, não. Você tem que falar para você mesmo: se eu cheguei até aqui, eu vou adiante, eu não perderei o céu. Para os montes levanto os meus olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal, Ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Amém. Quero convidar você a ficar de pé, pedir o Espírito Santo. Quero pedir até a André para ele cantar essa música tão maravilhosa do Espírito Santo, tão ungida, que ele compôs, que ele cantou no início. Porque a canção vai nos levar a tomar posse dessa realidade. Vamos juntos, pedindo que o Espírito Santo venha habitar o nosso coração, habitar a nossa vida. Diga ao Espírito Santo, com seus braços erguidos: Espírito Santo, a sua casa é o meu coração. E é Ele que vai gerar esta esperança, é Ele que vai fazer com que nós possamos acreditar de verdade, é Ele quem vai fortalecer a nossa fé. Cantemos assim: Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Sua casa é meu coração. Vem me possuir, Espírito de Deus, és bem-vindo aqui. Vamos juntos. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Sua casa é meu coração. Vem me possuir, Espírito, faz morada em meu ser. Habita este lugar,